Fala, Poppers! Estamos de volta para bater aquele papo com vocês sobre eleições e o espírita. Não podemos negar que estamos passando por tempos conturbados, de muita intolerância, de muita impaciência, de rixas, quando, na verdade, o espiritismo e Jesus, acima de tudo, nos ensinou que deveríamos caminhar para a união. Então, o que fazer? Como que o verdadeiro espírita, que é cristão, deve se comportar em momentos como esse? Bora falar sobre isso. Chama a vinheta, produção. Bom, Yuri, momentos conturbados, a energia tá tensa, né? Tá densa. Muita gente que não é de Brasília pergunta assim, e aí, como é que tá o clima em Brasília? Como é que estão nas ruas? Como é que tá o negócio? E eu acho que tá no país inteiro. Não creio que aqui em Brasília esteja muito diferente, não. Mas nós, às vezes mais sensitivos, conseguimos sentir essa energia também no nosso planeta e principalmente aqui no nosso país, que não está das melhores. E eu acho que o espiritismo tem muito a contribuir nesse momento, se a gente for realmente estudar de forma imparcial e entender o que Jesus nos trouxe, porque ele se antecipou a tudo e ele trouxe valiosos conselhos que servem para momentos como esse e que espera-se de nós, que nos dizemos cristãos e somos espíritas, que sigamos, né, o exemplo e os conselhos do nosso modelo e guia, que é Jesus. Boa tarde, Camila. Bom dia, boa noite para quem estiver assistindo, né? Dependendo do momento. Realmente, Camila, esse momento de eleições, todo mundo já sabia, né? Já sabia que ia ser um momento de muitas energias densas, difíceis, que as pessoas afloram ali, né? Uma competitividade, uma rixa entre as pessoas, né? Familiares que brigam, amigos que entram em discussão devido à política. Então, é um momento muito delicado. E aí, por isso que, como você bem disse, o Espiritismo vem nos trazer uma reflexão, uma inspiração para que a gente possa, diante de tantas energias densas, né, como a Camila falou, até a gente sente, né, essas energias, parece que elas nos envolvem, parece que até nos incitam, né, à discórdia, ao duelo, ao conflito, e como é que a gente deve se portar diante dessa situação, né? E aí, bom, diante desse cenário das eleições, a gente sabe, com certeza, é um assunto muito importante, delicado para a nação, todo mundo se envolve, muitas pessoas se envolvem e querem o bem do país, né, do nosso Brasil, querem que, né, cada vez mais a pobreza seja combatida, os mais desafortunados sejam acolhidos e auxiliados, enfim, quantas questões políticas, situações que são relevantes para a transformação da sociedade. Mas, acima de tudo isso, Jesus nos convida, acima de você ter um posicionamento político que é respeitável, é você ser um cidadão do bem, um espírita, um homem de bem no meio de tudo isso. Você pode ser uma pessoa que ter a sua postura, né, ideológica, né, de ideologia na política, mas sem desrespeitar, sem entrar em conflito ou em ódio diante dos seus irmãos de caminhada, seja familiares, amigos, colegas ou, né, adversários, entre aspas, né, que são contrários a você na sua visão política. O que importa, gente, é a gente conseguir ter um debate construtivo, com respeito, não se deixar levar pelas energias densas ou por algum irmão que acaba né, entrando num estado mais ofensivo, mais baixo, e queira nos incitar a entrar num desequilíbrio, numa conversa desequilibrada, de ofensas. Quando vir essas situações, que a gente possa ou ficar em silêncio e não entrar, né, naquela situação de conflito, ou de uma forma mais pacífica possível, você conversar e não entrar em debate, em duelo com aquele irmão. E isso exige, né, Camila? Isso exige muita oração e vigilância, muita compreensão, muita calma, paciência. São, né, questões que eu sei que é difícil, né? Quando a gente está nesse momento assim, tão impactado e preocupado com o nosso país, e nossos sentimentos, eles acabam, né, nossas vibrações acabam descendo um pouco pela preocupação, pela ansiedade. Mas, Camila, como é que a gente pode, né, cada vez mais
participar dessa vida política, que nós, como cidadãos, devemos participar da vida política, né, do país, de uma forma positiva, mas sem acabar sendo, né, prejudicial, sendo negativo, tanto para o país como um todo, como para as pessoas que estão à nossa volta, né, e que a gente acaba agredindo as pessoas. Bom, primeiramente, a gente tem que elevar o nosso pensamento a Deus, né? Porque a gente precisa amar a Deus sobre todas as coisas. Elevando o nosso pensamento a Deus e vendo como ele se comporta em relação a nós, dentro do pouco que a gente consegue sondar dele, nós percebemos que, se nós temos inúmeras reencarnações, e isso vai variar de espírito para espírito, dependendo das suas escolhas, de como optou utilizar o seu livre-arbítrio, podem ser mais ou menos, nós percebemos que ele nos dá infinitas chances. Ele não nos constrange à mudança. Ele não violenta as nossas consciências. Ele respeita o nosso tempo, o nosso momento. Cada um tem o seu, cada um tem o seu despertar. Cada um está num momento diferente, com uma visão diferente, com vivências de vidas passadas, dessa existência que fazem pensar de determinada maneira e, consequentemente, enxergar o mundo e os outros de determinada maneira. E Deus, que é perfeito, que sabe exatamente o que é bom e o que não é. Qual era o caminho que a gente devia tomar e o que a gente não deveria estar fazendo. E ainda assim, ele permite que a gente erre. Ele permite que a gente falhe, porque ele quer que a gente acerte por conta própria, que a gente tenha um mérito, porque só assim a gente realmente aprende. Só assim a gente realmente se purifica. Não é algo artificial. Não é algo que a gente vai lá e simplesmente apagar as sombras que ainda carregamos. Elas se desfazem com as nossas atitudes no bem. A mesma coisa em relação a esse cenário político. Se nós pensamos de uma determinada maneira, enxergamos de uma determinada maneira, e vemos que os nossos irmãos, às vezes muito próximos, não enxergam da mesma forma, respeitemos. Ainda que pareça errado, ainda que pareça um escândalo, ainda que pareça um absurdo, respeitemos o tempo de cada um. Porque, ainda mais, somos espíritos imperfeitos, então achamos que estamos certos e talvez não estejamos. Quem garante? Da onde a gente tira essa certeza? Não tem como ter. Só Deus sabe. Então, façamos a nossa parte. Confiantes, tranquilos em relação à nossa própria consciência, de que fomos atrás, de que pesquisamos, de que votamos com consciência, mas respeitando a vontade e o momento do outro. Por quê? Porque independente do nosso voto e do voto do outro, no final das contas, o que acontece? É a vontade de Deus. Nada acontece sem a sua permissão e sem a sua vontade. Absolutamente nada. Ainda que nós tenhamos esse poder em mãos de votar e a maioria vai colocar alguém no poder, ainda assim, essa pessoa só vai chegar no poder se Deus quiser. Porque senão algo vai acontecer. É sempre assim. E isso tem que trazer essa resignação, essa calma, essa paciência em momentos como este, onde a nossa confiança está acima de qualquer medo diante do cenário. Diante de imaginar, mas se for A ou B, eu vou ficar, eu tô com medo do futuro do nosso país. Não tema. Por quê? Tem Deus, acima de tudo, coordenando, e Jesus é o governador do nosso planeta. Ele está no leme desse barco. O barco ele não está desgovernado. É por isso que a gente se volta para aquela parábola para aquela passagem da Bíblia onde Jesus está no barco com os seus apóstolos, começa aquela tempestade, ele está dormindo, e eles então começam a se desesperar, né? Porque parece que Jesus está dormindo e não está vendo o que está acontecendo, e o barco está mexendo muito, está entrando água, parece que vai afundar. E eles ficam completamente desesperados e começam a gritar para que ele acorde, para que ele veja.
E é naquele momento que ele diz que a fé, ali eles demonstraram que a fé deles estava bem pouquinha, hein? Estava bem baixa, estava titubeando. Porque se eles tivessem fé, eles veriam e teriam certeza que aquele barco podia balançar, podia quase virar, mas ele não ia afundar. E é isso que ele quer mostrar pra gente na vida. Vão ter momentos em que as coisas vão estar tão ruins que vai parecer que o barco vai afundar, vai parecer que o nosso país vai afundar. E o que ele pede de nós? Confiança. Que a gente tenha mais absoluta certeza de que ele não está dormindo, de que as coisas estão sendo observadas e controladas, coordenadas, respeitando o nosso livre-arbítrio, mas acima de tudo a vontade de Deus. E é assim que a gente segue, sabendo que além de que nada acontece à vontade de Deus, uma das suas leis é a lei do progresso. Então a gente está progredindo sempre. Não tem como retroagir. O que quer que aconteça vai estar nos levando para o progresso. Para coisas boas. Ainda que não pareça, ainda que não seja rápido, ainda que isso faça parte de um processo que vai nos levar a isso. Mas é a lei do progresso. A gente não retroage. E estamos em transição, caminhando para o mundo de regeneração. Então, as coisas não estão piorando, as coisas não vão piorar, vai ficar tudo bem no final, independente do que aconteça. Se coincidir com a nossa vontade, com a nossa ideologia, ok. Se não coincidir, confiemos, sem desespero, sem revolta, sem violência, sem desrespeito, né, Yuri? Exato. É isso, Camila. É ter essa confiança, né, que Deus coordena tudo, que tudo tem um propósito maior mesmo. E então, assim, façamos nossa parte, mas aquilo que foge ao nosso alcance, a gente entregue a Deus, que a espiritualidade vai estar coordenando. Se o Brasil passa por certos governos ou situações, mesmo que seja contrário ao que a gente acredita que seria o ideal, mantenhamos a fé. Se a gente fez nossa parte com educação, respeito, dando a nossa parte, né, contribuindo ali com o nosso voto, com a nossa manifestação respeitosa e equilibrada nas situações, e se acontecer um resultado X ou Y, entregue para Deus. Não nos escandalizemos, não percamos a fé, igual a Camila disse aí. Mantenhamos essa positividade, essa crença de que vai acontecer as coisas positivas para o país, para a nossa sociedade, e nós cuidemos da nossa própria evolução como espíritos. A sociedade, a evolução do nosso país como um todo, é um processo mais desafiador, difícil, né? Porque se imagina, se a transformação de uma pessoa, de nós mesmos, já é um processo delicado, né? Porque não é fácil, imagina de toda uma sociedade, de todo um país. Então, confiemos que é um processo um pouco mais vagaroso, não achemos que estamos piores do que fomos ontem, não. Estamos num processo evolutivo gradual, e existem certas altas e baixas, mas sempre numa crescente, né? A gente comparar historicamente, a gente vê como a gente tem evoluído e melhorado na sociedade, com mais democracia, com mais liberdade, né? Então, tenhamos essa visão positiva e esperançosa. E aí, acho que, além de você confiar em Deus, né, nessa postura como cidadão, tem algumas reflexões que eu achei bem interessante, que eu trago para vocês, que falam assim: como cidadãos, né, nós devemos zelar por uma sociedade melhor, devemos fiscalizar o trabalho de quem é eleito e deveria representar o povo, denunciar os órgãos competentes, verificar se as promessas foram cumpridas, buscar informações por diversos veículos de comunicação e só a partir daí tirar as conclusões, votar nos fichas limpas, né, aqueles que não cometeram nenhuma corrupção, né, sempre ter essa postura ativa como cidadão para escolhermos representantes melhores para o nosso país, né? Não ficar só ouvindo as promessas, né, muitas vezes vazias, mas a gente ter uma postura proativa de avaliar o histórico daquele candidato, ver quais são as posturas que ele seguiu, e se for de acordo com o que a gente acha correto, a gente vote nele. Não só por alguma, né, alguém que nos convenceu, ou por alguma conceito assim que a gente não usou do nosso raciocínio, do nosso bom senso. Então, que a gente aprofunde mais essa escolha do nosso cidadão, dos nossos representantes como cidadão, né? Tudo isso faz parte desse exercício de fraternidade como um todo, né? Cada vez que ajudamos a reeleger um candidato ou eleger um candidato que já sabemos que pode falhar perante a sociedade, estamos colaborando para que as benfeitorias não sejam feitas.
Então, é por isso que é importante a gente avaliar esse histórico e fazer a nossa parte como cidadão, tendo o nosso bom senso. Não estamos aqui para dizer quem é melhor, quem é pior, e aí isso é de cada um, e você tem que fazer a sua própria análise, né? Então, o que é importante como nós espíritas, né? Como é que o espírita deve se portar diante disso, né? Tudo bem, faço meu papel, realmente na minha compreensão, no meu raciocínio, no meu bom senso, eu acho que tal representante mais representa, né, o bem para o nosso país, beleza? E aí, a partir disso, eu vou respeitar o próximo. Eu não vou querer impor o meu entendimento sobre o do outro. Se o outro tem uma opinião diversa da minha, eu escuto, até aprendo, né? Pode ser que tem coisas ali que eu não tinha nunca pensado e pode fazer boas reflexões. E numa conversa mútua, positiva, eu possa ser ali a fazer a minha parte e não esperar do outro que ele faça a parte dele. O importante é eu fazer a minha parte como cidadão espírita, né? E a partir disso, eu só sou um instrumento do bem. Eu faço meu voto lá, durante o governo mesmo, faço essas fiscalizações, né? Avaliações. Enfim, então, esse é o processo que nós temos que tentar seguir aqui nesse período de eleições, né? E tem um trecho muito bom que André Luiz, no livro Conduta Espírita, nos traz, que ele adverte sobre o seguinte ponto. Ele nos adverte para impedir palestras e discussões de ordem política na sede das instituições doutrinárias, né, no espiritismo, não olvidando que o serviço de evangelização é tarefa essencial. A rigor, não há representantes oficiais do espiritismo em setor algum da política humana. Então, a gente não pode achar que, se alguém muitas vezes coloca um representante do espiritismo, que ele vai ser a pessoa que vai fazer a grande diferença, tenhamos cuidado, queridos. Não existe. Misturar religião, né, com política é muito, muito, muito delicado. Então, já sabemos, né, que acontece muito isso, algumas vezes, e tem muitas pessoas que fazem isso com boas intenções, tudo bem, mas temos muito cuidado, porque, como o André Luiz nos adverte aqui, o importante é que a gente, seja nos centros espíritas, seja nas casas, até assim, lógico que aqui a gente está falando do espiritismo, né, com todo respeito às outras religiões, mas que possamos cada vez mais nos centros religiosos, assim, temos uma postura mais amorosa, respeitosa, como Jesus nos convida a ser, né, irmãos em caminhada, e não querer, talvez, trazer discussões políticas que, muitas vezes, quando a gente traz as discussões políticas, elas desequilibram, né, muitas pessoas se exaltam e traz um clima de desrespeito, enfim, não é salutar. Então, até André Luiz, nessa recomendação, nós, nos nossos centros espíritas, possamos evitar esse assunto. Evitar esse assunto. Não misturar, simplesmente. Exato, né? Exato. Então, assim, é isso que uma postura muito importante para que a gente não entre, né, nessa vibração aí do momento que exalta as situações e que a gente mantenha sempre esse carinho com os colegas de trabalho, espíritas, ou nos nossos lugares também, nossas profissões, na nossa família, com nossos amigos. Que o mais importante é a gente manter esse respeito e esse amor com as pessoas mais próximas, né, Camila? E aí vem aquela questão do posicionamento, né? Que o pessoal fala assim, mas você não vai se posicionar, né? E aí cobram muitas vezes de nós que temos que dizer, então, qual é a nossa posição, para quem que a gente está torcendo, em quem que a gente vai votar, e para muitas pessoas se posicionar é ainda por cima falar mal do outro partido que você não concorda ou outros partidos que você não concorda. Aí as pessoas, equivocadamente, usam a questão 642 do Livro dos Espíritos, que Kardec perguntou assim, basta não fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar uma situação futura? Então, basta eu só não errar, não fazer mal para ninguém? Aí eles responderam, não, é necessário fazer o bem no limite das próprias forças, porque cada um responderá por todo o mal que tenha ocorrido pelo bem que deixou de fazer. E aí acham que esse bem que se deixou de fazer pode ser não ter falado mal do outro político, diminuído esse outro político, espalhado, comentado, compartilhado notícias onde se fala mal de políticos. E aí, será que é esse o caminho que Jesus nos deu? É falar mal de pessoas que vão votar em políticos que a gente não concorda, ou até mesmo falar mal desses políticos? Desejar o mal para eles? Xingá-los? Vamos ver.
Se a gente for lá para Mateus, capítulo 5, versículos 43 a 48, Jesus disse: ouvistes o que foi dito. E aí, quem dizia isso? Moisés. Amarás o teu próximo e aborrecerás o seu inimigo. Que é o que a gente está fazendo ainda, né? Principalmente nessas épocas de eleição. Mas a gente faz o tempo todo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. O que Jesus está dizendo? Essa pessoa que pensa diferente, essa pessoa que vai votar num político que a gente detesta, ama. Tem um político que você detesta? Não deteste, ainda que você não concorde. Você não precisa concordar, mas não odeie. Ame, ame os vossos inimigos. Bendizei os que vos maldizem. Tem alguém falando mal de você? Você vai lá falar mal também? Tem alguém falando mal do partido que você gosta? Então você vai lá falar mal do partido dele também? Não. Bendizei. Peça que Deus abençoe a essas pessoas. E ele continua: fazei bem aos que vos odeiam. A gente vai retribuir o mal com o bem, o ódio com o amor. E orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Qual deve ser a nossa postura, além de não fazer o mal? Que bem é esse que a gente deve praticar? Rezar. Rezar por esses políticos. Todos eles. Os que a gente gosta, para que eles continuem trabalhando no bem, se a gente acredita que eles já fazem isso. E por aqueles que a gente entende que se perderam no caminho, que se corromperam, oremos por eles. Para que caiam em si, para que despertem para esse sentimento de fraternidade, para que percebam que se no planejamento reencarnatório deles estava ter uma posição política onde eles influenciam tanto sobre a vida de tantas pessoas, que eles utilizem isso para o bem. Oremos por eles. Por quê? Quando a gente fala mal deles, quando a gente xinga, quando a gente compartilha coisas negativas, notícias ruins, que só vão causar naqueles que receberem revolta, angústia, medo, nós estamos criando uma energia, colaborando para isso ativamente, uma energia negativa que favorece a ação dos espíritos das sombras que querem retardar o processo de transição planetária, que querem retardar a nossa evolução, despertando e fortalecendo em nós os nossos pontos fracos, as nossas imperfeições. Porque a gente é rancoroso, a gente é orgulhoso, a gente é vaidoso. Então eles querem, é isso mesmo. E para agentes da sombra já tem um monte. Sejamos instrumentos de luz. E aí, Jesus continua: para que sejais filhos de vosso Pai que estás nos céus, que a gente faça jus a essa posição de seres divinos que somos. Porque o nosso Pai faz o seu sol se levante sobre maus e bons. Aqueles que são maus, aqueles que estão praticando mal, quando eles levantam, eles têm o mesmo sol que os bons. Deus não retirou deles nenhum benefício. Ele dá as mesmas oportunidades. A mesma coisa, ele fala que ele dá chuva para os justos e injustos. Então, se nem Deus retira, se nem Deus poda, quem somos nós? Quem somos nós? E aí Jesus ainda continua. Porque se vocês amarem só os que vos amam, que galardão tereis? Ou seja, que recompensa? O que tem de mais? É fácil amar quem nos ama. E é fácil gostar de quem pensa como a gente. É fácil estar bem com quem vibra na mesma sintonia que a gente. Mas e os outros? Aí é que a gente vai mostrar se é cristão. Aí é que a gente vai mostrar se é o verdadeiro espírita. Então, o que Jesus nos mostra? Não vamos colocar mais lenha na fogueira. Não vamos ser esse tipo de pessoa. Atente-se, porque às vezes a gente vai estar compartilhando uma determinada notícia com boas intenções. E às vezes é só para falar mal daquele político. É só para provocar aquela pessoa que gosta daquele político. Então, qual é a nossa verdadeira intenção? É realmente contribuir como cidadãos? Para conscientizar?
Ou lá no fundo a gente consegue reconhecer que também tem um pouco disso? Se tiver, guarda para você. Porque aí já contaminou o negócio. O ideal é que a gente mantenha a nossa opinião para nós. Se alguém perguntar, aí a gente fala com muito respeito. Se alguém quiser ouvir, aí a gente fala com muito respeito da nossa visão, sem falar mal dos outros. Defende o seu e pronto. Amor, gente, que seja amor em pensamento, em palavras, em atitudes. Porque não duvidemos, será cobrado de nós, futuramente, tudo que a gente tiver feito que tenha contribuído para a negatividade do nosso planeta e para sentimentos negativos do nosso próximo, de medo, de rancor, de revolta. Exato, Camila. E após essa reflexão tão boa que você trouxe, Camila, que nos faz, né, nos autoavaliar, né, diante de todo esse cenário, eu deixo para o pessoal aí, que já estão no finzinho do nosso vídeo, que possa ler uma leitura bem interessante, assim, que tem no livro Jesus no Lar, que é do Espírito Neio Lúcio. O capítulo 13, Jesus, ele narra uma história, o capítulo 13, ele fala, o título é O Revolucionário Sincero, né? Que era o início, assim, a Judas, né? O Judas estava conversando entusiástico, né? Sobre as anomalias da governança do povo, e exaltado ele dizia das probabilidades da revolução em Jerusalém. E aí Jesus, nesse interim, nessa conversa, trouxe uma história muito interessante que eu deixo para vocês lerem aí, que é bem uma ótima reflexão. Deixou o povo na curiosidade. Vou deixar, mas vou dar um spoilerzinho assim, para deixar a galera que adora um spoilerzinho. Mas leiam tudo para você entender qual é o significado que Jesus quis dizer com essas palavras. No final, Jesus mostra, porque, resumindo assim, só um leve teor, que a gente nunca sabe, como a Camila falou, a gente já orou por esses representantes políticos, por essas pessoas que estão ali naquela função tão difícil, tão desafiadora. A gente nunca pensa em orar por eles, né? Porque é uma responsabilidade imensa, cheia de energias difíceis em volta dele, companhias interesseiras. Imagina como deve ser. Se eu mesmo encarnados e desencarnados. Encarnados e encarnados. É uma carga muito pesada. E nessa história, Jesus relata uma história muito parecida com isso, de um rei, né? Que parecia ser muito injusto com o povo, e manda esse escravo lá, que estava buscando uma revolução, ir lá acompanhar a vida e ver a vida em detalhes desse rei, como é que era. E após o retorno disso, o escravo fica muito sensibilizado, e aí muda a postura. E aí Jesus fala como uma lição final. A revolução é sempre um engano trágico daqueles que desejam arrebatar a outrem o cetro do governo. Quando cada servidor entende o dever que lhe cabe no plano da vida, não há disposição para a indisciplina, nem tempo para a insubmissão. Então ele mostra, Jesus, com essa história, que o mais importante é a gente fazer a nossa parte como cidadão e fazer, na nossa vida, no ciclo social, fazer o nosso melhor. E diante das eleições, valorizar nosso voto, mas não ficar querendo criar coisas assim, revoluções que possam ser tipo, muito violentas e que possam causar discórdia, raiva, né, e coisas horríveis. Não é assim. Tem que respeitar o tempo, né, Yuri? Ou seja, não vai ter uma mudança brusca de uma hora para outra. É cíclico, então tem os seus momentos. E a gente tem que respeitar isso, fazer a nossa parte e ter paciência. E a gente vê revolucionários que tem, tipo Martin Luther King, tipo assim, pessoas que foram grandes revolucionários em vários aspectos da vida. Eles sempre iam com um discurso não de violência, mas de revolução positiva, no caminho do bem. Os revolucionários que eram assim, que faziam um escândalo muito negativo e vinham com muita violência, não era assim. Gandhi, né, também foi um grande revolucionário que foi pelo bem, não foi nunca pela violência, sempre foi pelo diálogo construtivo. Então que sejamos assim nesses momentos e que essa leitura possa também, eu convido a vocês, tem na internet, se você ou compra o livro ou vê na internet aí, tem também, que é o capítulo 13, recomendo muito a leitura, queridos. Tem na Livraria da Comunhão. Livraria da Comunhão tem também, Jesus no Lar, então fica lá nosso convite. Então ficamos por aqui, queridos. Espero que vocês aí possam ser instrumentos do bem nesse momento das eleições, que possam refletir sobre o seu posicionamento, a sua atitude, não a dos outros. Veja a dos outros com cada um deles. Não tente mudar os outros. Sem julgamentos também, sem julgamentos. Sem julgamentos. Fique em você, seja você um instrumento do bem, da paz, e
contribuamos com energias positivas, calmas, serenas, nesse momento que tanto precisa o nosso país. Isso aí, pessoal. Paciência, tolerância. E vamos juntos. Não somos inimigos, somos irmãos. Vamos dar as mãos e seguir, tá bom? Um beijão, fiquem com Deus. Que Deus abençoe o nosso país e a todos. E nos vemos em breve. Até lá. Um abraço, pessoal.